bem-vindos ao O Debate. Hoje vamos mergulhar numa questão que, para mim, está no coração de como o mundo ocidental lê a Bíblia há séculos. Sabe, muitos leitores modernos, quando abrem a Torá, especialmente, Levítico ou Deuteronômio, sentem que estão diante de um código de leis antigo, um tanto arbitrário e, francamente, um pouco árido. A minha tese é que essa sensação não vem do texto em si, mas da lente que a gente usa para ler, uma lente moldada muito mais pela filosofia grega do que pela cosmovisão hebraica original. A nossa discussão hoje, baseada numa análise sobre essa mudança, levanta uma questão central. Essa transição, essa mudança de mentalidade da hebraica para a greco-romana, foi uma distorção que nos fez perder a essência da mensagem ou foi talvez uma evolução interpretativa necessária que permitiu que essas ideias se espalhassem pelo mundo? Exatamente esse o ponto. Eu vou defender que, embora essa mudança de mentalidade seja inegável e tenha tido seus custos, claro, chamar isso de distorção simplifica demais um processo histórico e intelectual que é riquíssimo. Eu vou argumentar que a chamada estrutura ocidental, com essa ênfase toda na lógica, na sistematização, não foi bem um erro, mas sim uma ferramenta poderosa que traduziu as ideias da Torá para uma linguagem universal, permitindo o debate e a compreensão em uma escala global. Para mim, o ponto de partida é que o problema não é uma falha de intelecto, mas uma mudança completa de sistema operacional, sabe? O pensamento grego, que moldou a teologia ocidental, nos ensinou a perguntar qual é o conceito, qual é a definição. Já o pensamento hebraico, a matriz da Bíblia, pergunta qual é o caminho, qual é a história. Essa troca de perguntas transforma tudo. A Torá deixa de ser a grande narrativa de uma aliança, de um relacionamento entre Deus e um povo, e se torna assim um tratado filosófico ou um código de leis para ser dissecado. A gente vê essa perda em dois pontos cruciais. Primeiro, o Ocidente tende a ler a lei ignorando a aliança, o que em hebraico a gente chama de brit. Um brit é muito mais que um contrato, é um pacto de lealdade, quase um casamento. Ao isolar os mandamentos desse pacto, eles viram moralismo puro. Deus não diz lá no Sinai, obedeçam a estas regras para que eu os aceite como meu povo. Ele diz, eu já resgatei vocês do Egito porque vocês são meu povo. Agora vivam desta maneira. A ação é consequência da identidade, não a causa. O segundo ponto é ler o pecado sem a noção de exílio. O Ocidente psicologizou o pecado, transformando numa questão de culpa interna, uma mancha na consciência individual. Na narrativa bíblica, o pecado é, primariamente, uma quebra de lealdade ao pacto, e a consequência não é só culpa, é o exílio. É a separação da presença de Deus, da terra, da comunidade. O padrão começa lá no Éden, com a expulsão, e se repete com Israel. Essa desconexão com a aliança e o exílio, para mim, esvaziou o texto do seu drama, da sua profundidade e, em última instância, do seu propósito original. Eu concordo que a influência grega é um fato e que essa mudança de foco aconteceu. Mas caracterizá-la apenas como perda é, na minha visão, um equívoco. A sistematização, a busca por definições claras, a organização de conceitos que são, sim, heranças do pensamento grego, foram absolutamente cruciais para o desenvolvimento da teologia. Foi essa capacidade de abstrair e categorizar que permitiu que a mensagem da Torá fosse articulada de forma coerente e defensável diante de outras filosofias, de outras culturas. Sem essa tradução, as ideias bíblicas poderiam ter ficado restritas ao seu contexto original, sabe? E essa dicotomia que você apresenta entre o hebreu vive a história e o grego organiza categorias é um pouco rígida demais. A própria tradição judaica posterior, como a gente vê no Talmud, desenvolveu sistemas lógicos e categoriais de uma complexidade impressionante para interpretar seus próprios textos. E sobre o pecado, essa psicologização que você critica, bom, não foi isso que permitiu a um Santo Agostinho escrever as Confissões? Essa introspecção profunda sobre a culpa, a memória, a alma, é um dos pilares do pensamento ocidental. É um ganho de profundidade psicológico imenso. Portanto, eu não vejo a interpretação ocidental como uma deturpação,
mas sim como uma tradução cultural e filosófica. E toda tradução perde algo, é verdade, mas também ganha, permitindo que a obra seja lida por um novo público. Ok, vamos pegar esse ponto do mandamento, a mitzvah. Na mentalidade ocidental, a mitzvah é vista como uma regra externa, uma lei imposta que precisa ser cumprida. Se a gente soma isso ao nosso individualismo moderno, a leitura se torna: eu, como indivíduo, preciso cumprir essas regras para ser aceito por Deus. Isso é a definição de moralismo, e é um fardo pesado. Na mentalidade hebraica, a mitzvah é uma resposta de identidade, é a forma como um povo expressa quem ele é. Israel guarda o Shabat não para se tornar o povo de Deus, mas porque já é o povo de Deus, que foi resgatado do Egito onde não havia descanso. A ação flui da identidade, ela não cria a identidade. É a diferença entre um filho que arruma o quarto porque ama e respeita os pais, porque ele faz parte da família, e um funcionário que arruma o quarto com medo de ser demitido. A ação externa pode ser a mesma, mas a motivação, a relação, o significado, nossa, muda tudo. O Ocidente muitas vezes lê a Torá como um manual de funcionário, não como a história de uma família. Entendo perfeitamente a analogia e ela é poderosa. Mas essa universalização que você critica, ela não veio com um benefício extraordinário? A transformação do mandamento num princípio ético universal foi exatamente o que permitiu que os valores da Torá, como a justiça para o órfão e a viúva, ou a própria ideia do Shabat, como o direito ao descanso, influenciassem o direito e a filosofia ocidentais de maneira tão profunda. Sem essa tradução para categorias morais abstratas, a Torá poderia ter permanecido como o código de um povo antigo do Oriente Médio. A capacidade de dizer não matarás, não apenas como uma regra para a comunidade da aliança, mas como um princípio para toda a humanidade. Isso dependeu dessa abstração que o pensamento grego facilitou. A identidade é, sem dúvida, o ponto de partida, mas os princípios éticos universais que a gente deriva dela têm um alcance que essa abordagem grega ajudou a iluminar e a propagar para o mundo todo. Filosófico, abstrato, a gente não perde a razão específica pela qual Israel não deveria matar. Porque eles deveriam ser um povo que refletia o caráter do Deus que dá a vida, em contraste com os impérios que lidavam com a morte. O mandamento perde sua raiz na história da salvação, na aliança, e vira uma regra fria. E isso me leva ao segundo ponto de grande perda: a promessa. A perda da tensão escatológica é uma das maiores tragédias interpretativas. O judaísmo do Segundo Templo, o ambiente onde grande parte da Bíblia foi consolidada e o Novo Testamento nasceu, vivia numa tensão constante entre duas eras, Haolam Hazeh, que significa esta era presente, marcada pela quebra, pela dor, pelo exílio, e Haolam Habá, a era vindoura, a era da restauração, da justiça, da presença plena de Deus. As promessas bíblicas não são sobre conforto pessoal imediato. Elas são a âncora que aponta para essa restauração cósmica final. O Ocidente, sem essa mentalidade de duas eras, achatou essa esperança. Reduziu a promessa à prosperidade individual, a uma carreira de sucesso ou, na melhor das hipóteses, a uma experiência subjetiva de paz interior. Em essência, transformou a grande e dramática narrativa cósmica da Bíblia num manual de autoajuda. Eu entendo a crítica e concordo que a perda da dimensão escatológica é um empobrecimento real. Mas aqui é que eu discordo fundamentalmente. Você fala de manual de autoajuda como se fosse algo pejorativo, mas a capacidade de um texto de 3.000 anos trazer consolo, esperança e orientação a uma pessoa em sua crise existencial hoje, isso não é um sinal de sua incrível força, de sua vitalidade? A ênfase ocidental na experiência presente, na aplicação da fé à vida cotidiana do indivíduo, não é vazia. Ela abriu um espaço para explorar as lutas da alma, os anseios imediatos por sentido e por perdão. Negar o valor disso é ignorar uma necessidade humana fundamental. A interpretação ocidental, talvez por ser mais psicológica, soube se conectar com essa necessidade de maneira muito eficaz. Ela pode ter sacrificado parte da visão cósmica, mas tornou a fé profundamente pessoal.
e existencialmente relevante para milhões de pessoas que não vivem pensando no Haulanabá, mas sim em como sobreviver à próxima segunda-feira. Mas esse consolo imediato pode ser uma forma de miopia espiritual. Ele nos conforta no nosso exílio em vez de nos fazer ansiar pelo fim dele. E isso nos leva à consequência histórica de tudo isso. Quando olhamos para a história, vemos que essa mudança não foi apenas teórica. Desculpe interromper, mas é justamente na história que eu vejo a necessidade dessa adaptação. Eu simplesmente não aceito que eventos como a destruição do templo em 70 d.C., que forçou o judaísmo a se reinventar longe do seu centro sacrificial, ou a sistematização teológica na Idade Média, representem apenas um distanciamento da pureza original. Cada fase histórica respondeu a novas e urgentes perguntas com as ferramentas intelectuais que possuía. A teologia sistemática de um Tomás de Aquino, por exemplo, não é inimiga da narrativa. É uma tentativa monumental de compreender as implicações lógicas dessa narrativa, de entender sua coerência interna e defendê-la no grande debate de ideias da universidade medieval. Quando a fé se espalhou pelo Império Romano, era absolutamente necessário explicá-la em termos que fizessem sentido para o mundo que pensava com as categorias de Platão e Aristóteles. Isso não é uma perda, é uma construção sobre o alicerce original. É uma adaptação necessária para a sobrevivência e a propagação global dessas ideias. É um ponto interessante, e eu até aceito o termo construção. Mas a questão é, qual foi o resultado final dessa construção? O resultado foi que a Bíblia passou a ser lida primariamente como um código moral, um sistema de doutrinas ou um tratado filosófico. Ela deixou de ser lida como aquilo que ela é em sua essência, a história de uma aliança. O leitor ocidental moderno foi treinado a buscar a definição antes da narrativa, a procurar aplicação prática para sua vida antes mesmo de entender a aliança que sustenta tudo. Ele perdeu o chão pactual, e sem esse chão, tudo fica instável. Sem aliança, o brit, não há profundidade relacional. Os mandamentos viram regras. Sem a noção de exílio, não há drama real. O pecado vira um problema psicológico. E sem a tensão entre as duas eras, não há esperança estrutural. A promessa vira um consolo individual. A busca por conceitos antes da relação e por regras antes da identidade é a marca registrada dessa desconexão da matriz original. Seu Deus. A recuperação dessa matriz, com sua linguagem concreta, sua consciência coletiva e sua esperança cósmica, é essencial para devolver ao texto seu peso, seu kavod. É interessante que em hebraico a palavra para glória, kavod, vem da raiz que significa peso, substância. Talvez a leitura ocidental, em sua busca por clareza e aplicação, tenha tornado o texto leve demais. E eu mantenho que a questão é mais complexa e menos trágica do que isso. A influência greco-romana, com sua ênfase na razão, na lógica, na sistematização, foi o veículo que permitiu aos temas da Torá ressoar globalmente e entrar em diálogo com as grandes tradições de pensamento da humanidade. É verdade que certas nuances narrativas e comunitárias foram ofuscadas nesse processo, não há como negar. Mas a clareza teológica, a profundidade psicológica na exploração da consciência individual e a universalidade ética que emergiram disso foram ganhos significativos. Não podemos simplesmente descartá-los como meros erros ou distorções. Foi essa tradução que, em grande parte, tornou a Bíblia um livro para o mundo e não apenas para uma tribo. Bom, ambos concordamos que essa tensão entre a narrativa hebraica e a sistematização ocidental é um ponto absolutamente crucial para entender não só a Bíblia, mas a história do pensamento ocidental. A análise do material de origem revela uma desconexão que é, de fato, inegável. A questão que permanece e que a gente deixa para o ouvinte é como um leitor moderno pode navegar essa tensão. Exatamente. O desafio não é fazer uma escolha binária entre hebraico e grego, rejeitando um em favor do outro. O desafio e a oportunidade é buscar uma integração.
É aprender a ler com os dois olhos, honrando tanto o contexto original da aliança, com todo o seu peso e drama, quanto as ricas e complexas tradições interpretativas que se seguiram e que nos permitiram ver novas facetas do texto. É uma jornada que convida a uma exploração muito mais profunda do material.